Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e recebo hoje aqui para conversar o Leandro Soares Ferreira, que é secretário da Assistência Social de Gravataí atualmente e egresso de Educação Física aqui da Ubra. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ale. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Falando um pouco da trajetória, né, da nossa parte profissional que trabalhamos hoje e também como egresso aqui da instituição que muito nos ajudou e nos contempla até hoje aí na questão profissional. E como que foi? Vamos voltar no tempo aí e conhecer um pouco dessa tua história com a Ubra. Como que foi a escolha pelo curso de Educação Física na Ubra? Como que aconteceu na tua vida? A escolha pelo curso está muito relacionada à minha profissão até então, né? Eu, como ex-atleta profissional de futebol, automaticamente iria dar sequência nisso após a minha carreira, continuando, né, a questão da profissão, né, da questão como profissional de educação física. Então, a Ubra em Gravataí, né, facilitou muito para mim. A gente já tinha uma simpatia e conhecia também a entidade através do próprio esporte, né? Tive a oportunidade de algumas vezes enfrentar a própria Ubra quando tinha o time profissional, né? Então, isso facilitou a escolha e, claro, tinha também a instituição, tem a instituição em Gravataí, eu digo tinha porque enquanto eu estava, né, até então, mas tem a instituição consolidada na cidade e na qual a gente tem um carinho, né? Conheço o pessoal, conheço os professores que lá estiveram e alguns estão até hoje, então ficou fácil a escolha que me levou até a Ubra. E como que foi, assim, essa tua vivência, tem, inclusive nos ginásios aqui, no campo aqui da Ubra? Me conta as experiências que mais marcaram nesses teus 12 anos de atleta 12 anos como atleta profissional? profissional. Uhum. Olha, as histórias que a gente teve junto à entidade foram marcantes, assim, né? A gente teve em Gravataí a Aline Fofonca. Ela foi, por muito tempo, diretora da cadeira da disciplina de Educação Física, né? E fez um grande trabalho lá na entidade. A gente teve outros professores, né, como a Annelise, o Charles Fomentin, o Álvaro Laitano, que também é oriundo do futebol, professor Jorge, enfim, não, falei alguns aqui, mas é uma série de profissionais que estiveram lá e marcaram a nossa trajetória, né? E um episódio que nos marcou foi uma aula que eu tive que ministrar, o professor Charles, na sua ausência, né? Ele pediu para mim ministrar uma aula para os colegas lá, no qual eles levaram, muitos eu vejo de vez em quando hoje, ainda falam comigo, comentam em relação que, pô, aquela aula que tu ministraste para nós lá no ginásio, eu ainda tenho no meu plano de aula, né? Ainda consigo colocá-la em prática até hoje. Então é sinal que marcou a vida das pessoas e é isso que a gente tem como meta de vida, né? Passar e dividir a nossa experiência, o nosso aprendizado com as pessoas, né? Eu acho que isso é o que Sim, mais é relevante, né? Que a gente deixa assim como uma reflexão de vida, né? com certeza. E teve a experiência de jogar fora, então, do estado? Como que foi? Sim, eu morei em 5 estados, né? Nessa minha carreira de 12 anos de atleta profissional. Eu joguei futebol em Sergipe, Bahia, Tocantins, Amazonas e Rondônia. Então, todos estes foram grandes experiências que a gente teve no meio, né? Uma que me marcou muito também foi em Rondônia, que joguei também contra a Ubra lá. Inclusive, o treinador foi treinador da Ubra aqui de Canoas e levou alguns atletas daqui para Rondônia na ocasião. E a gente fez um jogo memorável com eles lá. Acabamos ficando fora por 1 ponto na competição, num empate que a gente teve com a Ubra em 3-3. Acirrado. Acirradíssimos. E aí o próprio presidente do clube que eu estava, era o União Cacoalense na época, e a Ubra ficava em Ji-Paraná.
fica até hoje. Eu acredito que tenha lá ainda, não sei se tem o campus, mas foi um jogo que a gente jogou com a casa cheia, ficamos fora por 1 ponto e o presidente da equipe lamentou porque que a gente não chegou antes. A gente chegou na virada do turno, né? A gente foi contratado na virada do turno e esse 1 ponto custou caro, né, na escolha, porque se ele tivesse pensado antes, talvez a gente estava na semifinal lá do campeonato, até mesmo almejando ser campeão. Mas isso marcou, né? E então era algo que já vinha, vamos dizer assim, me colocando sempre próximo à Ubra, né? Desde os confrontos que a gente teve quando eu era profissional de futebol até chegar na fase acadêmica, na qual, né, me contemplo até hoje. E a gente é muito grato. E quais são os ensinamentos que o esporte te trouxe, assim, para a vida? Olha, a questão disciplinar, né? Eu digo que essa vivência da disciplina de treinamentos, disciplina de horários, responsabilidade que a gente carrega, né? Acredito que toda criança deve passar por isso, né? Ela deve ter esse ensinamento da base, né? Com esse tipo de regramento, normas, né? Direitos e deveres. O esporte é isso, ele transforma. E eu acredito que a gente levando isso como para a vida, né? Isso pode transformar as pessoas e abrirem portas, né? É o meu caso. Consegui através do esporte e através da formação e evoluindo, né? E chegar na condição hoje de estar num cargo como secretário do município de Gravataí, através do esporte. Então, eu acho que ele sim, não tenho certeza que é uma ferramenta transformadora na vida das pessoas. E o esporte, ele veio assim, de onde surgiu essa paixão? Foi na infância? Teve alguma inspiração na família? Como que foi assim? Antes de ter essa vontade de cursar a educação física, né? Trabalhar com isso. Sim. Não, isso é uma paixão que toda criança, todo menino, principalmente, né, criado mais na vila, vamos dizer assim, propriamente dito, tem esse sonho, né? Da parte mais carente da cidade, tem esse sonho. E comigo não foi diferente. A gente correu atrás do sonho desde de pequeno, né? Jogava nos campinhos próximo a onde a gente residia e foi me levando, foi me movendo aos poucos, buscando oportunidade, né? Aí ingressei na base do Internacional com 13 anos e joguei ali por 2 anos e aí fui evoluindo. Comecei a minha carreira depois, passei pelo Veranópolis, Novo Hamburgo, fui até profissionalizar, né? E aí ter essa carreira aí por 12 anos como atleta profissional. Mas é um sonho de infância, na verdade, que Conseguiu viver. consegui tornar realidade, não consegui ganhar a fortuna que todo mundo pensa que o jogador profissional ganha, não é assim, né? É algo que não são todos, apenas 1% atinge essa condição financeira estável de vida, né? Mas abre portas, né? Abre portas, consegue se viver bem, sim, e depois do pós-campo, né? Tem a gente conseguindo tirar proveito daquilo, da parte boa do futebol, porque ele abre tu tem muito convívio com pessoas, né, em todos os lugares que a gente passa. Então isso facilita depois para a vida, né? Sim, com certeza. E a gente estava conversando antes nos bastidores ali e o senhor me contou uma experiência na Ubra Manaus, foi isso? Sim, sim. Pode contar um pouquinho como é que foi? Quando eu cheguei lá em Manaus, né, isso também foi no ano de 2007, quando a gente cheguei lá. E aí a Ubra lá é vizinha à UFAM, o time que eu fui, né, eu fui jogar na Universidade Federal do Amazonas. E na ocasião a gente só desembarcou no aeroporto e foi convidado a estar ao vivo no programa da emissora da universidade, né? Muito semelhante ao que vocês têm aqui, o programa da Ubra TV. E aí foi o que me chamou a atenção. Na mesma hora, quando a gente estava conhecendo ali os estúdios, eu frisei esse episódio que a gente teve lá. A gente só saiu do aeroporto e foi lá gravar
no Globo Esporte local, por exemplo, no esporte da Ubra local que tem aqui, a gente foi fazer esse programa lá. Então, na chegada já foi algo assim, e foi bacana também, te deixou as portas abertas lá e digo que a Ubra estava sempre próxima a mim, era vizinha lá. Sim, presente. Isso aí. E como que foi agora vir aqui nos estúdios, né? Que eu apresentei para vocês aqui a rádio, a TV, e conhecer como que tá esse novo momento da Ubra. Eu achei muito interessante, muito legal assim, a gente conhecer essa estrutura daqui da Ubra, né? Ver a organização da entidade, como é bacana isso, né? Proporciona isso tanto aos trabalhadores quanto ao pessoal que vem aqui conhecer, participar. Eu acho que está muito bem encaminhado, acho que tem tudo para voltar aos tempos de que a Ubra, né, não deveria ter perdido esse momento ali de protagonismo, que continua sendo. Eu acredito que tem tudo para voltar com força total aí ao lugar que sempre foi da Ubra. Com certeza, os investimentos que estão sendo feitos aqui nos estúdios, o acesso que os alunos têm aqui, professores, enfim, da universidade de comunicação aqui é muito valioso. As pessoas gostam bastante, né, de conhecer, então. Exatamente. Assim, vocês conheceram ali onde acontece a magia, né, do ao vivo ali na TV e tudo mais. Legal, um ambiente acolhedor, é isso que a gente espera e deseja sucesso aí, e certamente será. Com certeza. E agora, voltando aí a falar sobre a sua trajetória, depois ali do esporte, teve uma experiência com vendas, fez uma transição ali na sua carreira. Como que foi Sim. esse momento? Em meados de 2011, 2012, eu já, um pouco antes até, eu já vinha trabalhando com vendas. Nos clubes que eu ia, eu trabalhava com venda de confecção, de vestuário e artigos esportivos. Então, tinha uma ligação ali com o esporte também. Isso, era tudo, né, que era relacionado. Então, e eu já vinha me preparando em função disso, porque a carreira, ela tem um período, né, que a gente consegue ali executar, e por também ter a constituição de família, né, a gente não consegue muitas vezes estar indo para as cidades onde vai trabalhar e levando a família junto. Muitas vezes também a minha esposa, por exemplo, tinha um trabalho já consolidado, né? Não tinha como me acompanhar muitas vezes. Então, eu ia para o local para a cidade onde eu iria trabalhar, mas já ia pensando que, de uma certa forma, eu teria que parar em algum momento. Então, eu já vou estabelecendo uma outra realidade, e aí comecei a trabalhar com as vendas, que fui muito grato. Trabalhei com vendas por mais de 10 anos, né? Vendendo nos clubes onde eu estava, para os próprios atletas ali, dentro da cidade mesmo, e já foi se consolidando uma profissão. E isso, bom, a venda é uma arte, né? Eu digo assim que ela é uma troca o tempo todo, né? Ela também abre portas, ela tem a parte da psicologia, que muitas vezes teu cliente passa a ser o teu amigo, né? E isso se consolida uma relação ali, né? De amizade, muitas vezes, entre o cliente, né, e o vendedor. E isso me marcou e marca até hoje. Eu digo que são duas coisas que eu gosto, sempre me chamou muita atenção. Foi o fato de ser vendedor, de ser atleta, são coisas que marcam a vida da gente e que abrem portas continuamente, né? Com certeza. Então, é algo que, se eu tiver ainda a oportunidade de fazer algo junto com a profissão, é a área de vendas. Tenho uma paixão por isso, acho muito legal, e isso acaba levando sempre a gente para um lado bacana de relações, né? De conhecer Sim. pessoas e estabelecer novas amizades, cuidar das pessoas de uma certa forma, porque a venda é isso. Tu estar proporcionando algo novo para essa pessoa, né? Algo que venha de encontro à sua necessidade. Então, isso também, de uma certa forma, a gente muda, sim, a vida das pessoas através de um bom produto. Exatamente. De um bom produto.
Bom, a gente tem que chamar um breve intervalo e na volta a gente conversa um pouco mais daí sobre a sua vida na gestão pública. Ok. Então, daqui a pouco a gente está de volta. De volta com o Ubra Connect e hoje conhecendo um pouco mais sobre a trajetória de Leandro Soares Ferreira, egresso da Ubra. Leandro, me conta como que foi o início da tua trajetória no serviço público. Pois então, eu tive um convite, né, ali no 2016 para 2017 para trabalhar na Câmara Municipal de Vereadores, né, convite pelo vereador Demetrio na época, para ser o chefe de gabinete, né, dele ali na Câmara, no qual fiquei ali junto com ele ao longo do seu mandato, né, e ali se startou o trabalho no serviço público ali, como ajudando o vereador na parte de fiscalizar as obras no município, né? As demandas encaminhadas ali através do gabinete, né? A organização, a gestão do gabinete em si, né? E foi o pontapé inicial ali para a gente, na sequência, assumir a secretaria. Depois eu fui indicado, né, por ele também, para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município, onde também tive o prazer de trabalhar por 4 anos, né, junto a essa pasta, onde a gente teve ótimas experiências ali através do esporte, através da cultura, né, de também conseguir modificar a vida das pessoas de uma forma positiva, né, algo que me sempre chamou atenção nesse período que eu estive ali, foi a série de atividades que a gente conseguiu organizar nessa pasta e colocar à disposição da sociedade, né? Muitas e muitas dessas atividades aí que contemplava crianças, idosos, né? O público em geral. Então, essa trajetória ali foi o início, assim, de algo que está até hoje, né? Mas a gente tem algumas particularidades que foram feitas ali de coração e com o profissionalismo acima de tudo. E quais foram os momentos mais marcantes ali nessa parte da gestão, então, de esporte, cultura e lazer, assim? O que me chamou a atenção, assim, a gente conseguiu formar uma boa equipe. E isso, para gerir pessoas, é o principal, né? Tu montar uma boa equipe e conseguir colocar as pessoas com aquilo que consegue desenvolver melhor. Então, a gente no primeiro ano, que era um ano voltando da pandemia, né, que a gente estava retornando da pandemia, tinha um apelo muito grande para a volta dos núcleos esportivos que a gente tem lá em Gravataí. Quando eu peguei no retorno da pandemia ali, tinha apenas 15 núcleos. E eu já tinha trabalhado como estagiário da própria prefeitura, né, lá como profissional de educação física, nestes núcleos. E na época eram 35, 40 núcleos, né, esportivos. E eu pegar 15 era um desafio novamente de colocar, elevar essa régua, né, e colocar justamente no seu lugar. O prefeito Zaffa me deu a liberdade para trabalhar, como nos dá até hoje, mas com um certo receio, uma certa preocupação pelo momento que a gente vinha passando. Era um momento pós-pandemia, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu e com a convicção que estávamos fazendo a coisa certa, né? Levando saúde, levando promoção em saúde para essas pessoas, e veio a cair num momento diferente de tudo aquilo que a gente vinha atravessando, mas benéfico, né? Voltar à atividade física naquele período era totalmente benéfico para esse público de terceira idade. E a gente conseguiu novamente colocar 32 núcleos em funcionamento, né? No qual a gente vai até os bairros, consolida isso com as pessoas, né? Cuida das pessoas lá dentro do bairro. Os profissionais de educação física vão lá e executam isso com maestria, né? Levando algo diferente para essas pessoas. Então, isso me chamou a atenção
E no ano seguinte, a gente consolidou 52 eventos no Uau. ano. No ano a gente 52? conseguiu 52 eventos esportivos no ano. O ano tem 52 finais de semana. Então a gente trabalhou praticamente todos, né? De uma forma organizada, eventos no qual a gente organizava e outros a gente era parceiro, né? Buscavam a pasta, buscavam a prefeitura, porque sabiam que ali teriam apoio, né? Conseguiriam executar em parceria ou nós à frente executando. Então foi algo que marcou essa minha passagem ali, o pessoal lembra ainda, tem um carinho por mim lá especial na comunidade de Gravataí, né, como secretário de esportes, que fui nesse período, e isso nos deixa alegre, né, porque é sinal que conseguimos marcar um período ali e, de fato, isso nos deixa muito contente. Que legal, é realmente interessante ver que a gente vê que quando deixou nessa marca, né, Isso. através de um trabalho relevante ali que mudou a vida das pessoas, digamos Consegue assim. consolidar um legado, né? Deixar Exato. ali que vai marcar isso nas páginas de Gravataí, Exato. então isso é sensacional. Mas de E forma organizada, né? De com forma certeza. com planejamento, com tudo isso que a gente aprende na parte acadêmica, né? Depois também consegui fazer um pós em gestão esportiva, no qual a gente usa a gestão para tudo. Hoje, né, à frente das pastas no qual eu estive e estou, todos os dias a gente faz gestão, né? Com certeza. Então, é sinal que se lá deu certo, vem dando certo nas demais também, e estamos no caminho correto. E como que foi assumir, então, a Secretaria de Assistência Social? Também foi um desafio, né? Também foi um desafio, aí acho que um dos maiores desafios, porque de uma certa forma o pessoal olha assim, um profissional de educação física vem para a assistência, e aí também tem um outro ponto que eu trago também através do esporte, que quando estive também, todos os eventos a gente conseguia fazer de uma certa forma pensando na área da solidariedade, pensando na área da assistência social. A gente conseguiu entregar para o Banco de Alimentos da cidade 12 toneladas de alimento, com os eventos que a gente realizava. Olha só que Corrida, legal. futebol, voleibol, câmbio para a terceira idade. O que era a nossa contrapartida do evento? Nós solicitávamos 1 quilo de alimento, ou 2 quilos de alimentos, no qual a gente tinha o destino, Banco de Alimentos. As pessoas que serão assistidas através deste evento que estamos promovendo aqui, vai ter esse assistencialismo lá na ponta, e de uma certa forma, então, eu acho que eu já poderia estar prevendo a minha vinda para, mesmo sem saber, né, era algo que a gente já estava, talvez premeditando a possível vinda para a assistência social, mas não era algo que eu tinha planejado, né, mas sim por uma necessidade do governo de entender que como a gente conseguiu fazer lá atrás no esporte, acho que, né, teria essa possibilidade de fazer juntamente a pasta da assistência. Sim. E foi um desafio, é um desafio a cada dia, porque trabalhar com assistência não é fácil, né? O pessoal que está lá na ponta carrega um fardo pesado e nós, como gestores, temos que dar o suporte, né? Eu, o secretário Tanhaque, estamos ali sempre nos desdobrando para entregar o melhor, e nem sempre a gente consegue entregar o melhor, né? Mas corremos, as equipes que a gente tem também são ótimas, as nossas diretorias são ótimas, o pessoal trabalha, veste a camisa, né? Consegue fazer o possível para entregar o melhor lá na ponta para as equipes que trabalham à frente dos CRAs, dos CREAS, né? Que estão lá atendendo esse pessoal. Então, eu acredito que sim, estamos no caminho, sempre terão coisas a fazer, não é algo que trabalhar no serviço público, tu dizer que está tudo pronto, tudo, pode sentar e respirar, não. Sempre tem um desafio novo e tem que ter pessoas lá dispostas a combater o bom combate. E falando nessa parte solidária, né?
a Ubra lançou o Maio Solidário, em alusão, né, a todos os esforços aí que tivemos nas enchentes, né, e toda essa mobilização social de apoio. E o senhor participou desse lançamento Sim, do sim. evento, como que foi, assim, e a importância disso? Sim, estive presente, né, no lançamento do evento, representando o nosso prefeito Luiz Afalon. E, bom, a gente já vem, através da Ubra Gravataí, do Alexandre, do seu Mário Sá, a gente já vem pensando em algumas alternativas que a gente quer fazer em conjunto, né, para justamente isso que o Maio Solidário traz como proposta, né, a gente buscar, de uma certa forma, auxiliar esse público, né, necessitado, através de ações, através de essas ações que a gente consiga mobilizar nas cidades, os campos que tenham Ubra, né, vão estar fazendo, e nós lá em Gravataí não vai ser diferente. Já estamos planejando como vamos fazer isso, né? Eu tenho uma agenda lá com o Alexandre, a gente vai sentar e vamos fazer de tudo para que tenhamos um Maio Solidário aí, com uma parceria bacana junto com a Ubra. A Prefeitura Municipal de Gravataí vai abraçar essa causa junto aí com a Ubra, e eu tenho certeza que vai ser um golaço. E parceria essa que pode seguir, né? Não só no maio, mas em Exato. todos os outros meses aí Exatamente. do ano, que tantas famílias que precisam, né? Exatamente. A solidariedade não se faz em um momento, ela é constante, né? É só apenas uma data marcante que Exato. impulsiona, Isso né? aí, isso aí. Mas muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui, conhecer a sua trajetória. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço. Obrigado. E agradeço a você que também nos acompanhou, e até o próximo episódio.